bem, pessoal? Questão de número 65 do capítulo 9 do Fundamentos de Física. Na figura, a partícula A de massa A de 0,3 kg desliza para a direita ao longo de um eixo x sobre um piso sem atrito com uma velocidade escalar de 2 metros por segundo. Quando chega ao ponto x0, sofre uma colisão elástica unidimensional com a partícula B de massa 0,4 kg, né, ou 0,40 ou 400 gramas, inicialmente em repouso. Quando a partícula B se choca com uma parede no ponto x igual a 70 centímetros, ricocheteia sem perder velocidade escalar, e em que ponto do eixo x a partícula B volta a colidir com a partícula A. Então, nós temos aqui o nosso esqueminha gráfico que vai mostrar, vai ilustrar, na verdade, a situação descrita pelo nosso enunciado. Então, você tem a partícula B em repouso no ponto x igual a zero, né? Então, está aqui na origem do nosso eixo x, e vem da direção do eixo negativo para a direção do eixo positivo de x, uma partícula A, que colide com ela e faz com que ela mova-se em movimento uniforme em direção à parede, bate e ricocheteia e não perde a quantidade de movimento. Então, ela volta com a mesma velocidade, ou seja, a colisão perfeitamente elástica. E ela vai recolidir com a partícula A. E aí, ele quer saber em que ponto do eixo x essa recolisão vai ocorrer novamente. Essa questão aqui ela vai ser trabalhosa. Tá? Aqui eu continuei com a partícula A, continuando com a colisão, né? Como nas questões anteriores. Mas a gente vai ver que não vai ser bem assim, né? Eu só ilustrei isso antes de descobrir que isso não vai ocorrer. Tá? E dá a entender que ela continua... Quer dizer, abre margem para que a gente não saiba se a partícula A continua em movimento ou se ela ricocheteia também. Mas vamos discorrer aqui o nosso problema. Então, abrindo aqui com a nossa o somatório da nossa variação da conservação do momento linear, a gente sabe que essa variação é extração, né? Tem que pegar aqui a definição, a variação da conservação, ou, pelo amor de Deus, a variação do momento linear se conserva, isso significa que a quantidade de movimento do sistema de partículas após a colisão tem que ser igual antes da colisão. Então, nós temos duas partículas, então está aí dois termos para cada lado da igualdade. Né? O A e o B após a colisão, o A e o B antes da colisão. Antes da colisão, a partícula B estava inicialmente em repouso, então ela não tem quantidade de movimento. Dessa forma, a nossa expressão vai ficar com essa cara aqui, ó. A velocidade da partícula B, que é de nosso interesse saber qual é, né? Porque já que ela vai em direção à parede e ricocheteia, né? Ela vai ser a quantidade de movimento da partícula A antes da colisão menos após a colisão sobre a massa da partícula B. Isolei ela aqui, né, a nossa velocidade B, porque a gente vai fazer alguns algebrismos matemáticos aqui com as equações. Assim como a gente vem fazendo com as questões anteriores que fazem parte desse tópico aqui. Vocês vão ver que a estrutura de raciocínio é bem semelhante às questões anteriores, né, para quem já viu. Então, isolando aqui a nossa variável velocidade da partícula B após a colisão, ela vai depender dessa expressão aqui. Colocando as massas ali no numerador em evidência, né, nós simplificamos um pouquinho mais a nossa equação. Então, veja que nós temos duas variáveis que não conhecemos, né, que é a nossa velocidade da partícula B após a colisão e a velocidade da partícula A após a colisão também. Então, essas duas a gente não conhece. Então, eu tenho uma expressão aqui que permite com que eu saiba qual é o valor da partícula B, né, da velocidade da partícula B. Porém, eu tenho um termo aqui que eu também não conheço. Aí, vamos fazer igual nas questões anteriores. Aplicando aqui a conservação da energia mecânica, já que aqui só está envolvido velocidade, então a energia mecânica é igual
a variação da energia cinética, é a única energia que está envolvida aqui, né, dadas as devidas simplificações, né, do modelo ideal para um sistema de colisão de partículas. Então, a energia mecânica ela tem que se conservar, porque não há nada que diga que a energia está sendo dissipada. E aí a gente termina com energia cinética antes da colisão tem que ser igual após a colisão. Aí a gente abre essa expressão, nós temos a energia cinética antes da colisão, a energia cinética da partícula A mais a B, e após a colisão, da partícula A mais a partícula B. A partícula B antes da colisão estava em repouso, então esse termo aqui vai ficar... Caramba, eu repeti de novo, ó. Vai ser zero. Era para ter apagado. Eu repeti duas linhas iguais. Vai ser zero. Então, esse termo some. Esse termo sumindo, a gente corta aqui os A's, né? O quociente entre esses dois vai ser nulo, ou perdão, vai ser 1. Ai, meu Deus do céu, eu estou confundindo aqui termo adoidado agora, né? Então, esse quociente entre os números 2 aqui da nossa equação é 1, né? Porque a gente coloca em evidência e vai ficar 2 sobre 2. Então, dá 1, podemos eliminá-los. E reescrevemos aqui os nossos termos com o que a gente já simplificou. Então, nós temos aqui do lado direito da nossa equação a massa da partícula A e a sua velocidade inicial ao quadrado, e do lado esquerdo, do lado esquerdo, e do lado direito, nós temos a massa da partícula A, sua velocidade após a colisão ao quadrado, a massa da partícula B, vezes sua velocidade ao quadrado após a colisão. Novamente, as duas variáveis que a gente não conhece. Porém, como essa velocidade aqui é a mesma daqui, né, porque essa expressão aqui nos dá o valor da velocidade da partícula após a colisão, e aqui nós temos também esta mesma variável após a colisão. Então, podemos fazer uma substituição. Substituindo, nós temos então, né, no lugar de VB, colocamos o seu valor expresso ali dentro do retângulo em azul. E agora vamos simplificar algumas coisas, né? A gente tem aqui MB sobre MB quadrado, né? Lembre-se que tudo dentro aqui do parênteses está ao quadrado. Então, o quociente entre MB e MB quadrado vai ser 1 sobre MB, né? Então, esse cara aqui vai sumir. Aqui dentro, a gente vai fazer... Aqui na massa A vai ficar MA ao quadrado. E aqui dentro, né, a gente vai expandir essa equação, né? Que aqui dentro tem uma equação de segundo grau, né? Vamos ter aqui a diferença de dois termos elevado ao quadrado. Escrevendo, nós vamos ficar com isso daqui. Então, nós temos o termo aqui que estava do lado esquerdo da nossa equação, o termo aqui que eu não mexi. Nós temos MA ao quadrado, então eu escrevi aqui. Embaixo ficou só MB, né? Lembre-se, o quociente entre MB e MB quadrado é 1 sobre MB, então está aqui. E expandindo aqui a nossa expressão quadrática, né? Então, nós temos o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então está aqui, mais o segundo termo ao quadrado. Então, está aqui a nossa expressão. Aumentamos de novo a nossa expressão, né? Mas vamos simplificando. Fazendo algumas manipulações aqui, a nossa equação vai ficar com essa cara aqui. O que foi que eu fiz? Multipliquei o quociente entre MA quadrado sobre MB, né, que é esse termo aqui, por cada um dos termos aqui dentro do parênteses. Que lembre-se que essa parte aqui está multiplicando todo mundo aqui. Então, ó, multiplicando cada termo. E agora, o que é que a gente faz? Junta os termos semelhantes, né? Observem aí quais são os termos semelhantes e a gente vai juntá-los. Eu não estou dizendo a vocês que essa questão vai ser trabalhosa. Na verdade, todas as questões desse tópico estão sendo trabalhosas. Até as de nível 1 foram trabalhosas. Muito estranho isso. Então, tá aí. Juntando os termos semelhantes, né? Coloquei todo mundo do lado direito da nossa equação, porque no final vai dar uma equação de segundo grau e a gente vai ter que resolvê-la. Então, nós temos aqui esse termo que estava do lado esquerdo, coloquei para o lado direito, né? Estava com sinal positivo, que é negativo, né? O que no rigor matemático que eu fiz, na verdade, foi subtrair ambos os lados da igualdade por esse termo, né? Então, o de lá vai dar zero e vamos ficar com esse de cá negativo. Permanecemos esse termo aqui, ó, ele está aqui.
esse termo aqui também, ele está aqui. E esse termo aqui, ele é semelhante a esse aqui. Então, coloquei o VA² em evidência. Então, ficou aqui dentro do parênteses. MA, que é desse cara aqui. E MA² sobre B, que é esse cara aqui, né? Todos os dois estavam sendo multiplicados por VA². Então, está aqui. Então, note o seguinte. A única variável nessa expressão que eu não conheço o valor é VA, que é VA, que é a velocidade da partícula A após a colisão. Todo o resto eu conheço o valor. A massa de A, a massa de B e a velocidade da partícula A antes da colisão, que é o nosso VAI. Então, eu posso substituir tudo isso aqui. E vamos fazer isso. Partindo para a próxima tela, né, deixei aqui só apenas o que é importante, né, a gente vai precisar dessa expressão aqui, né, para calcular a velocidade da partícula B. E vamos resolver aqui nossa expressão gigantesca aqui. Substituindo os valores, vamos ter tudo isso aí. Ó. Né, a gente sabe que a partícula A pesa 300 gramas, então está aqui. A partícula B, 400 gramas, então está aqui, né, em quilos, né, 0,4. E a velocidade da partícula A antes da colisão, 2 metros por segundo. Né? Então, está todo mundo aqui. Aí a gente resolvendo e ajustando aqui direitinho para ficar com a cara bem bonitinha da equação do segundo grau, nós temos aqui a nossa equação do segundo grau. Então, nós temos 0,525 VA² menos 0,9 VA menos 0,3 igual a zero. Então, nós vamos ter aqui as incógnitas A vai ser 0,525, B vai ser 0,9 e C vai ser 0,3. Negativos, né? B e C. Aí, todo mundo já sabe, né? Desde o fundamental, né? Desde o nono ano do fundamental, todo mundo sabe que vai ser o quê? Vai resolver por delta e Bhaskara. Então, nós temos delta, que é B², então, menos 0,9 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, então, 0,525, que multiplica C, que é menos 0,3. Então, resolvendo toda essa expressão, a gente sabe que delta vale 1,44. Ó, vai ser massa, a gente já sabe qual é a raiz desse valor aí. Então, colocando agora aqui o nosso Bhaskara, né? Nós temos menos B, então, quem é B? Menos 0,9. Então, fica menos 0,9. Mais ou menos a raiz de delta, que é 1,45, sobre 2 vezes A. E A é quem? 0,525. Então, 2 vezes esse valor. Resolvendo ali a multiplicação de sinais e a raiz, a gente vai ficar com isso aqui. 0,9 positivo. E a raiz de 1,44 é 1,2. É o mesmo que você fazer a raiz de 144, que é 12, entendeu? Só que ali com as vírgulas. E no denominador, 2 vezes 0,525 dá 1,05. E aqui, caramba, tem que cortar minha fala rapidão, que eu ia tossir mesmo na hora. Então, nós temos o seguinte. Aqui eu vou colocar o sinal de menos. Sabe por quê? A mesma coisa da questão anterior. Para quem não viu a questão anterior, a questão 64, a gente chegou no mesmo impasse aqui. A gente chegou nesse mesmo ponto em que nós vamos ter duas raízes, né? Quando a gente resolve Bhaskara, né? A gente vai ter uma raiz que vai surgir a partir do sinal positivo da raiz de delta e outra do sinal negativo da raiz de delta. Só que a raiz positiva, né? Então, ou seja, a expressão que ficaria 0,9 mais 1,2 sobre 1,05 daria um valor de 2 metros por segundo. O que isso significa? Significa que a velocidade da partícula antes e após a colisão seria a mesma, o que traria uma interpretação de que ela teve uma colisão perfeitamente elástica e que nenhuma quantidade de movimento foi transferida para a partícula B, ela permaneceu em repouso. Né? A interpretação seria essa. Então, ou seja, ela bate e recostaria enquanto a partícula B permaneceria em repouso na origem de X. O que a gente sabe que isso não é verdade, né? Porque no enunciado diz que a partícula 2 adquire
velocidade e ainda vai colidir com a parede e ricochetear e bater de novo na partícula A. Então, o resultado que é obtido a partir do sinal positivo aqui da nossa expressão, ele não nos é interessante, né? Ele não resolve o nosso problema. Então, a gente usa o que vai ter o sinal negativo. Esse sim vai nos dar o valor real do problema aqui. Então, fazendo isso, nós temos aqui que a velocidade da partícula A é de menos 0,286 metros por segundo. O que significa que, de fato, ela ricocheteia. Ela não vai continuar seu movimento no sentido positivo do eixo X. Ela vai retroceder, ela vai voltar. Então, o que vai acontecer é isso aqui, ó, na animação. Ó. Ela vem, colide e volta, enquanto que a partícula B faz isso daí e retorna e vai colidir. Então, é este ponto aí, onde eles vão recolidir, que o enunciado quer saber. Que distância é essa da origem que essa colisão secundária entre essas partículas vai ocorrer? Para descobrirmos isso, vamos agora calcular a velocidade da partícula B, ali naquela expressão ali dentro do nosso retângulo, em azul. Então, vou trazer ele para cá e substituir os valores agora. Só faltava a velocidade da partícula A após a colisão e a gente acabou de obtê-la. Então, só substituir os valores. Né? A massa da partícula A, 0,3. A velocidade dela antes da colisão, 2. A velocidade dela após a colisão, menos 0,286 sobre 0,4, que é a massa da partícula B. Então, resolvendo, né? Caramba, repetir de novo. Tá triste isso aqui, hein? Resolvendo, nós temos aí 1,7 metros por segundo. Então, lembre-se, não há forças dissipativas aqui, não há arrasto. Então, isso aqui é um movimento uniforme, tanto da partícula A quanto da partícula B. Então, eles têm um movimento uniforme, porém trajetórias diferentes, mas que vão se coincidir em um local ao longo do eixo X, marcado aqui, ó, pela nossa setinha em branco aqui, né? A uma distância tal da origem. Então, a colisão vai acontecer aqui, eles vão coincidir aqui. Então, para que a gente descubra isso, basta a gente agora descrever o movimento uniforme de cada uma das partículas. Então, nós temos o seguinte. A partícula B, ela vai ser expressa aí pela função horária, né? Lembre-se aqui, ó, x igual a x0 mais vt, né? A função horária do deslocamento uniforme. Aqui eu coloquei um 2 por quê? Porque ó, a partícula B ela vai começar seu movimento aqui a partir da origem, vai em direção à parede, que está a 70 centímetros, lembre-se, xp é 70 centímetros, e retorna, né? Então, ela vai fazer esse trajeto duas vezes, ida e volta. Então, podemos calcular aqui o tempo necessário que ela vai levar para, partindo da origem, deslocar-se 140 centímetros e retornar para a origem. Fazendo isso, né? Como ela está partindo ali a partir da origem, então o nosso x0 vai ser 0. Isola o nosso tempo e substitui os valores. Então, nós temos 2 vezes 0,7, né? Porque né, 0,7 é o quê? 70 centímetros para ir, 70 centímetros para voltar, o que vai dar 1,4 metros. E sobre a sua velocidade, que é 1,7. Então, nós vamos ter aí um tempo de 0,884 segundos. Né? Então, em 8 décimos, ela vai percorrer aí 1,40 m né, de deslocamento. 70 para ir, 70 para voltar. Agora que a gente tem o tempo em que ela vai percorrer essa distância, nós podemos fazer o mesmo agora para a partícula A, que ela também vai partir da origem. Né? A colisão vai acontecer na origem e ela vai ricochetear, só que em direção ao sentido negativo do eixo X. E lembrando que é uniforme o movimento. Então, função horária do movimento uniforme, ela parte da origem, então é 0, e a gente vai calcular para em que posição ela vai estar no mesmo intervalo de tempo em que B levou para percorrer esses 1,4 metros, né? Saindo da origem e voltar para a origem. Então, qual vai ser a posição dela em relação à origem neste mesmo intervalo de tempo? Então, dito isso, substitui os valores. A velocidade da partícula está no sentido negativo do eixo x e o tempo necessário. Então, vai estar aí na posição menos 0,286
0,236 metros, ou 23,6 centímetros. Isso significa que o seguinte, quando a partícula B for e voltar de volta, estiver aqui na origem, a partícula A só terá se deslocado 23,5 centímetros aproximadamente. Então, note-se que a partícula B está muito mais rápida. Então, ela vai encontrar-se com a partícula A rapidamente. Então, pegando essas posições agora que a gente tem, a partícula A está nessa posição inicial e a partícula B vai estar na origem, né? A gente pode pegar novamente um movimento uniforme e das duas partículas e juntar numa só. De que forma? Dessa forma aqui. Nós temos aqui um deslocamento, né, que eu vou chamar ali deslocamento C, para diferenciar das outras duas que a gente acabou de usar. Então, nós vamos ter um deslocamento C, que vai ser expresso aqui, ó, pelo deslocamento da partícula A. Eu vou usar a partícula A, mas se você quiser, você pode usar a partícula B também. Só que pela partícula A vai ser muito mais fácil, porque olha só. Nós temos a posição inicial da partícula A para essa situação agora, que é quem? A posição que a gente acabou de encontrar, que é menos 0,236 metros, menos a sua velocidade multiplicada pelo tempo. Esse tempo é quem? É o tempo em que vai ocorrer a colisão. Então, esse xc é o mesmo para a partícula A e para a partícula B. E o tempo também tem que ser o mesmo. Então, se você olhar para cá, ó, a equação que descreve o movimento da partícula B, considerando o x0 como sendo zero, porque isso vai ser quando a gente vai estar fazendo isso quando ela retorna para a origem, né? Então vai ser zero, então vai ficar somente o que? Isola o tempo, então vai ficar somente xb sobre v, né? Esquece esse 2 aqui, né? Porque isso aqui só foi para quando foi analisar a ida e a volta. Agora está indo da origem no sentido negativo de x para se encontrar com b. Então vai ser somente deslocamento em x sobre a velocidade. Então, substitui. Então, está ali. Esse xb é a posição em que essa partícula B vai estar quando colidir com a partícula C, que é com a partícula A, que é o mesmo que esse xc aqui. Então, vamos reorganizar isso aqui. Reorganizando, então, esse xb é a mesma posição da partícula A. Então, coloca xc também. E a gente reorganiza, né, aqui, junta os termos semelhantes, faz a operação ali e coloca a nossa variável isolada em um dos lados da igualdade. Então, fazendo isso, né, nós vamos ter 1 menos 0,168, vai dar 0,832. Tá multiplicando, passa dividindo, o que na verdade acontece é que a gente multiplicou ambos os lados, dividiu ambos os lados por esse valor. Então, nós vamos ter aqui menos 0,236 sobre 0,832, que vai dar aí 0,284 metros, ou 28,4 centímetros. Então, veja que a partícula A não andou muito não, né? Então, veja que ela só andou 28 centímetros e meio, né? Até colidir de novo com a partícula B. Enquanto que a partícula B percorreu um caminho longo, né? Além dos 1,40 m, né? Que foi aqui, ó, da origem, 70 centímetros para a direita, depois 70 centímetros para a esquerda, para voltar para a origem, mais 28 centímetros, né? E meio, né? Para colidir de novo com a partícula. Então, veja que ela é trabalhosa, né? Na verdade, essa questão ela é bem trabalhosa. Então, você pode se enrolar, né, no caminho aqui, se embananar ou se perder, não saber para onde ir, para chegar nesse resultado final. Então, veja que ela é bem trabalhosa. A gente trabalha bastante conceitos, né? Veja só, conservação do momento, conservação da energia e funções horárias, né? 3 temas aí que passa pelo capítulo 7, pelo capítulo 2, né? E, obviamente, pelo próprio capítulo 9. Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenham acompanhado o raciocínio do discorrer dessa questão comigo.
Curtam, compartilhem, se inscreva no canal se você é novo e esse conteúdo lhe ajudou de alguma forma. E como sempre, críticas, dúvidas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.